nome é Taiseli, sou psicóloga e hoje vim conversar um pouquinho com vocês e falar de alguns meios, alguns métodos, algumas dicas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para auxiliar a nossa prática de estudos e também para ajudar um pouquinho na nossa concentração, né? Que isso é muito importante. A gente hoje está vivendo esse período de pandemia, né? As pessoas estão, a maioria delas em casa. Então, é preciso ter alguns hábitos e alguns costumes em casa para que a gente consiga, tanto na parte para poder estudar, quanto também para trabalhar. A gente precisa se organizar, a gente precisa fazer a nossa agenda, tanto a física quanto a agenda mental, para a gente conseguir atingir o nosso objetivo diário, que a gente tem que ter um objetivo diário, e também o nosso objetivo a médio e a longo prazo, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que quarentena não é férias, né? Esse período que a gente está vivendo, ele não é simplesmente para não fazer nada, né? Muitas pessoas estão trabalhando home office, né? E algumas pessoas estão estudando, desempenhando algumas outras atividades dentro de casa. Então é muito importante a gente lembrar e saber que é preciso a gente estipular certas regras e certos limites naquilo que a gente faz dentro da nossa casa. Primeiramente, é preciso que a gente organize o nosso horário, o nosso dia e faça o planejamento dele. Primeiramente, tudo que a gente for fazer é preciso agendar, certo? Se a gente fosse sair para trabalhar, a gente teria um horário específico para trabalhar, ou para ir para a faculdade, para ir para a escola, enfim, a gente se programa para poder sair de casa. Agora que a gente está em casa, essa programação ela não pode ser diferente, né? Nós estamos em casa, mas ressaltando o que eu disse, não é um período de férias, é um período para a gente, para quem não estuda, para fazer um aprimoramento, para fazer um outro curso, para desempenhar alguma outra função, não simplesmente para ficar vendo TV o dia todo, jogando videogame, ficar no celular, em rede social. Não que isso não seja legal, não seja permitido, claro que é. Só que a gente precisa também sair um pouquinho dessa zona de conforto que muitas vezes a gente cria e dessa ideia que a gente tem de que pandemia é sinônimo de férias, é sinônimo de não fazer nada, porque não é. Desde as crianças até os adultos, é muito importante que a gente crie, que a gente inove, que a gente use mesmo da nossa criatividade e possa desempenhar outros tipos de atividades que às vezes a gente nem sabia que a gente gostava, que a gente ia desempenhar, né? Então, para a prática de estudos, por exemplo, o que é muito importante? É muito importante a gente organizar o horário para o próximo dia. Então, chegou no dia à noite, a gente sempre tem que planejar o nosso dia posterior. Algumas pessoas preferem estudar na parte da manhã, outras pessoas é melhor à tarde, outras pessoas é melhor à noite, enfim. Isso é uma questão pessoal mesmo. O que é importante é a gente organizar e ter aquele espaço como nosso. Ah, mas às vezes é muito difícil a gente organizar porque tem mais pessoas que moram na casa, a maioria das pessoas tem filho, então isso fica mais complicado. Fica mais complicado sim, mas não impossível, né? Então isso é uma prática que a gente tem que ter em mente para que a gente consiga se organizar. Amanhã de manhã eu vou estudar, então eu vou ter o meu espaço para poder estudar e conseguir fazer isso. Não precisa ser muito tempo, mas deixar aquele tempo reservado para aquilo, para trabalhar a mesma coisa, para desempenhar algum tipo de atividade a mesma coisa, né? Então a primeira coisa muito importante é a gente anotar,
fazer as anotações de tudo, planejar o nosso dia. Amanhã de manhã eu vou tomar café, depois eu vou estudar, vou fazer algum tipo de atividade física, que também é muito importante. Atividade física, ela ajuda a melhorar em vários aspectos, né? Tanto o corpo quanto mente. Então, claro que cada pessoa gosta de um tipo de atividade, mas isso seria muito importante, desde um simples alongamento até um treino, uma dança, enfim. Só que seria muito importante as pessoas estarem realizando qualquer tipo de atividade física, que ajuda no nosso sono, ajuda na memória, ajuda no relaxamento do corpo no dia a dia, né? E tudo que a gente for fazer é muito importante que a gente faça escrito. A gente pega uma folha, pega também um lápis ou uma caneta, o que for melhor para cada um, e vamos escrever. Vamos escrever tudo aquilo que a gente for fazer durante o dia. E para estudar a mesma coisa. Ao invés da gente digitar algumas vezes, vamos ter essa prática do escrever. Quando a gente escreve, o nosso cérebro, ele entende que aquela atividade ela tem que ser feita, e a capacidade de memorização, quando a gente escreve, ela é muito maior do que quando eu estou digitando, certo? Então, quando eu estou lendo, por exemplo, um livro, eu não posso simplesmente ler e deixar aquilo. É muito importante que eu faça anotações quando eu não posso colocar marca-texto no livro, que eu faça anotações de coisas principais que eu fui observando, de tudo aquilo que eu fui entendendo, e escreva. Isso vai me ajudar bastante na prática de entendimento e depois de reflexão sobre aquilo que eu estou estudando ou lendo, né? Uma coisa muito importante também é a gente ter o nosso espaço físico mesmo. A gente separar um cantinho ali no quarto, na sala, na cozinha, enfim, um espaço que esteja reservado pra gente. Por que isso? Quando a gente estipula um espaço, por mais que seja pequeno, a gente cria, na verdade, aquele compromisso com a gente mesmo. Um espaço que seja silencioso, que não tenha interferências, sejam elas quais forem, né? Então isso é muito importante a gente criar com a gente mesmo. Sempre um ambiente também onde a gente permaneça sentado. Por quê? Quando a gente fica em um ambiente que a gente fica deitado, que o corpo está num estado de relaxamento, mais um relaxamento total, a tendência da gente distrair, de dormir, de outras coisas é muito maior. Então a gente ter um hábito de sempre sentar em algum tipo de ambiente, se possível ter uma mesa pequena que seja, para a gente apoiar e fazer o nosso momento ali, seja para trabalhar, seja para estudar. Isso é uma coisa que ajuda muito, muito mesmo. Então, como eu mencionei já, aquilo que a gente faz, tem a prática de anotar, vai ajudar muito o nosso cérebro do que simplesmente digitar, tá? Em relação ao estudo, é muito importante a gente revisar tudo aquilo que a gente aprendeu. Para as pessoas que estão fazendo, por exemplo, aula online, é importante sim, embora muitas pessoas às vezes acham desnecessário, fazer a prática das anotações do que aconteceu na aula, mesmo que as aulas não estão sendo presenciais, mas a gente anotar tudo aquilo que foi falado, todas as dúvidas, tudo o que me chamou a atenção, o que é importante. Isso também me ajuda na prática da memorização, tá? Então isso é muito importante. Ter sempre um ambiente onde a gente consiga ficar sozinho, onde não tem interferência de nada, por mais que seja pouco tempo por dia que a gente consiga ter essa prática. Mas o momento que a gente conseguir, a gente tem que aproveitar ele das mais variadas formas possíveis, tá?
Não deixar que qualquer tipo de interferência possa atrapalhar aquele momento nosso. Interferências, sejam elas celular, sejam elas videogame, televisão ou qualquer outra coisa que seja. Rede social hoje em dia é um dos meios que mais atrapalha o nosso estudo, é um dos meios que mais atrapalha tudo, porque a gente entra naquela rede social ali e muitas vezes a gente esquece do tempo e acaba perdendo muito tempo do nosso dia, muito tempo da nossa vida presa a uma tela que na verdade muitas vezes não vai agregar em nada na nossa vida, né? Então a gente precisa ter foco naquilo que a gente quer e ser bem mais forte que certos tipos de objetos que venham para prender a nossa atenção, certo? Não que a gente não possa ficar em rede social ou assistir TV, jogar videogame, claro que a gente pode, tudo tem um lado bom, né? Só que a gente precisa organizar o nosso tempo e não deixar que isso possa ser prioridade na nossa vida e a gente vai deixando aquilo que seja essencial, certo? Então a gente precisa ter muita disciplina e muito foco em relação a isso. Estudar sempre num lugar tranquilo, né? Como eu falei, tranquilo, organizado, ter o nosso momento ali de estudo, aproveitar ele ao máximo, porque às vezes a gente só tem aquele espaço, né? Só tem aquele tempinho ali no dia, então fazer daquilo o melhor uso possível que a gente consiga, pra gente não perder tempo e conseguir cada dia mais fazer um pouquinho para poder atingir o nosso objetivo, certo? A gente precisa também criar sempre um ritual para a gente estudar, que foi aquilo que eu disse para vocês da gente se organizar a nossa agenda física e organizar também a nossa agenda mental, tomar aquilo como prioridade, ter o nosso espaço, ter o nosso tempo, ter o nosso lugar para a gente conseguir estudar. Tá? Ter sempre aquele ritual, não sei nem se ritual seria a palavra correta, mas não deixar que nada possa dispersar aquele tempinho que a gente dedicou ali para a gente conseguir estudar, certo? Ou trabalhar, que seja. A gente precisa ter a nossa privacidade, o nosso lugar, o nosso espaço, o nosso tempo. E a gente precisa também ter um relacionamento com outras pessoas. O que é muito importante? Além de eu ter aquele espaço ali para poder estudar, para poder focar em determinada matéria ou em determinado curso que eu esteja fazendo, é muito importante. Hoje a gente não pode ter contato físico ainda com as pessoas, mas a gente pode ter reuniões online pelo Google Meet ou pelo WhatsApp, por outros pelo Zoom, por vários outros sistemas que a gente consegue estar conversando com as pessoas online. Então isso seria às vezes muito importante também para o nosso crescimento, que seria essa troca de informações, de ideias que a gente pode fazer com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente. E isso também ajuda no nosso desenvolvimento como estudante, nosso desenvolvimento como profissional. Então sempre manter contato com pessoas que tenham o mesmo objetivo que a gente, né? Outra coisa muito importante também, que às vezes a gente esquece muito, é o de manter a nossa saúde em dia. Saúde em vários aspectos. Saúde física, né? Tanto que eu citei a questão do exercício físico que a gente pode estar fazendo, seja um alongamento, seja algum tipo de treino, de dança que a gente pode fazer hoje em casa, que hoje na internet a gente encontra tudo, né? Que a gente digitar, principalmente no YouTube, tem vídeos para tudo. Então, é muito importante a gente estar ligado a isso,
ter uma boa alimentação, beber bastante água e também a nossa saúde mental. Eu sempre falo que a gente tem que tirar um momento do dia e se desligar de tudo, de telefone, televisão, de pessoas, de tudo, e fazer como se fosse uma meditação, ou fazer mesmo uma meditação e analisar o que é importante para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, eu encontrar comigo mesmo, fazer uma terapia online, né? Pra gente se conhecer, pra gente entender que às vezes por conta de várias coisas que vão acontecendo, essa pandemia mesmo que aconteceu, muitas pessoas estão num nível de ansiedade muito grande e isso acaba atrapalhando em várias outras questões que às vezes deveriam ter um pouquinho mais de atenção. As pessoas não conseguem sentar, ficar muito tempo em uma determinada atividade, porque aquilo gera uma ansiedade, uma tensão muito grande. As pessoas querem sair, querem passear, querem viajar e a gente hoje não consegue fazer isso, então isso também está gerando uma ansiedade muito grande, depressão, transtorno do pânico, assim como várias outras doenças mentais, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Às vezes não é comigo, mas é com alguém aqui da minha família, é com alguém que eu conheça. Então, o que a gente pode oferecer de suporte, de ajuda, é sempre muito bem-vindo, né? Então, essa autoanálise que a gente faz todos os dias, isso é muito importante para o nosso bem-estar mental, né? Se todas as pessoas aderissem a esse tipo de atividade, muita coisa já melhoraria, a gente conseguiria se sentir bem melhor às vezes, né? E uma coisa muito importante também, além da gente ter foco, é a gente não se cobrar o tempo inteiro, né? Ah, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, se eu não fizer eu me frustro demais com aquilo. Tem dias que a gente não tá legal, que a gente não tá bem, e tá tudo bem. A gente não tem que estar 100% sempre, a gente não tem que ter um bom rendimento sempre, e tá tudo bem. A gente só não pode perder o foco, começar uma atividade, depois deixa aquilo, já começa uma outra coisa e não termina nada, né? Porque o mais difícil que a gente faz não é o começar. Começar às vezes é bem mais fácil. O mais difícil é a gente permanecer. O primeiro dia tá legal, tô fazendo um treino legal lá, tô estudando, estou trabalhando, tô conseguindo tirar um tempinho pra mim. Tá. Segundo dia vai mais ou menos, terceiro dia já desisti. Então isso que é muito importante, a gente manter essa constância, a gente não desistir do que a gente está fazendo, né? Então essas são algumas dicas, algumas informações que eu estou repassando para vocês que vão ajudar bastante a gente ter um pouquinho mais de atenção, a gente manter a nossa concentração para a gente ter um resultado bom, seja nele qual for, seja na prática de um vestibular ou o Enem, algum curso que a gente esteja fazendo, né, que a gente quer atingir um bom resultado, um TCC de uma faculdade, enfim, tudo a gente tem que ter sempre um foco e manter aquilo constantemente. Tudo que a gente faz todos os dias, o nosso cérebro ele vai entendendo que aquilo é importante para nós, né? Da mesma forma como a gente às vezes fica horas do nosso dia numa rede social ou em alguma outra atividade que às vezes não acrescenta muita coisa na nossa vida, a gente precisa criar esse hábito também para coisas que vão agregar conhecimento, certo? Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.